Tá bom, Lisiane, então eu já entendi que existem crenças e valores e que são formadas e tal. Mas afinal de contas, como é que eu faço? Como é que eu crio essas crenças e esses valores na minha cabeça? Gente, isso aqui é tão importante vocês saberem, porque isso vai auxiliar vocês na compreensão de muita coisa, tá? A maneira com que nós construímos as nossas crenças, ela diz muito sobre aprendizado, tá? Então, perceba que a maneira com que você constrói crenças é uma forma de você aprender, tá? E como é que você de fato aprende? Porque a gente está acostumado a pensar no aprendizado como algo que ele pode ficar num nível de superficialidade, né? Então você pode aprender uma coisa hoje e esquecer amanhã, sim ou não? Mas quando se trata de crenças e quando a gente fala de aprendizado de maneira mais enraigada, que realmente sedimenta na nossa mente, é quando você remete aquele conteúdo, aquilo que foi passado para você, a um nível de inconsciente, tá? Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que você leva as suas crenças ao longo da vida a um nível de inconsciente. E aí o que acontece? Determinadas situações vão trazer do seu inconsciente para o nível de consciência e replicar nas suas ações. Então, aqui eu fiz... Ai, gente, achei tão fofo esse bonequinho, não é lindo? Tô super orgulhosa de mim, gente. Então tá, então aqui vocês têm as suas crenças que estão aqui no inconsciente. No inconsciente do bonequinho sapeca aqui, tá? Vou colocar aqui. Inconsciente. Certo? E como é que você cria esse padrão de crenças no seu inconsciente? Através de dois processos. Emoção e repetição. Emoção e repetição. Como assim, Liz? O que acontece? Quando o conteúdo, a crença, o valor, ele sedimenta na nossa mente, ele vai a um nível de inconsciente por duas formas. Forte impacto emocional. Trauma, gente, sabe? Trauma. Trauma é um aprendizado. Vocês acham que trauma é o quê? É algo que é modificado no nosso cérebro, uma lesão cerebral? Existe o trauma físico, que de fato pode causar uma lesão cerebral. Mas esse trauma que a gente conhece, essas fobias, esses padrões mentais altamente limitadores da nossa normalidade, né, do nosso potencial, eles estão atrelados a um fator de emoção e que é compreendido por forte impacto emocional, uma experiência que te elevou a um nível emocional altamente marcante, altamente marcante. Então, alguém que sofre um acidente, né, alguém que sofre uma violência mesmo, uma agressão, alguém que sofre uma perda, enfim, várias coisas. E às vezes essa emoção ela pode ser fabricada também, tá, gente? Ela não precisa ser genuína. Como assim, Lise? Gente, quem aqui nunca chorou com um filme? Gente, eu choro tanto com filme que chega a ser chato. Eu vou contar uma história pra vocês, um ex-namorado meu, que ele tava querendo me reconquistar, tadinho. Ele era todo nerd, né? Hoje ele é juiz. E ele me levou para assistir um filme chamado A Paixão. Quem aqui conhece esse filme, gente? Que fala sobre o Calvário de Jesus Cristo. Gente, uma pessoa chorona como eu, emotiva como eu chorei copiosamente durante todo o filme. Esse meu ex-namoradinho ficou assim, ele não sabia o que fazer, ele não tinha o que oferecer, ele já tava oferecendo a manga da camisa para enxugar minhas lágrimas, e a gente não virou clima nenhum, né? Resultado, me marcou aquela experiência negativamente, negativamente.
Porque eu associei. Ai, a gente vai falar, eu já tô adiantando o tema pra vocês, gente. Eu associei essa experiência que tava me gerando grande carga emocional, que foi assistir aquele filme, que quem assistiu, gente, olha, eu vou dizer que eu nem recomendo, porque ele é tão real, a direção de Mel Gibson, que realmente, assim, a gente vive aquele desespero, sabe? E eu associei essa emoção ao ser humaninho que tava tentando ali uma intenção romântica comigo, e obviamente não virou nada, né, gente? Então, essa é uma emoção fabricada, que não é uma experiência real, não é algo que realmente eu vivenciei, não estava ali no momento do Calvário de Cristo, eu não estava, aquilo sequer era real, era ficção, mas o nível de emoção que aquele conteúdo me trouxe um aprendizado que eu lancei aquela pessoa, direcionei aquela pessoa. Então, ao longo da nossa vida, e isso na infância é ainda mais marcante, porque quando nós somos crianças, as nossas emoções ainda estão num nível primitivo, ainda estão num nível de. Ainda não há uma moldura, ainda não há. Não há máscaras, né? A gente ainda não criou uma casca, a gente ainda não criou uma armadura a dadas situações. Então, o nível de emoção que algumas situações podem nos gerar, e às vezes nem precisa ser nada muito catastrófico, nada assim que realmente levasse um adulto a uma situação de trauma, mas para que uma criança, mas para o olhar de uma criança, pode ser muito revelador, transformador e criar automaticamente uma crença. Então, uma dor que pode gerar uma crença. Ah, Elisiane, é só na dor? É só na dor que eu posso criar uma crença? Não, gente, uma alegria também, uma felicidade, sabe? Um impacto emocional de alegria também. Então, não sei, uma conquista, de repente, quando você estava na sua primeira série, você tirou nota máxima em uma disciplina e todos te elogiaram, e sua mãe fez um bolo e falou para todos os vizinhos e criou uma felicidade em você que gerou uma nova crença. Provavelmente uma crença de merecimento, uma crença de capacidade, que fez com que você se visse como uma pessoa super inteligente. Não sei porque eu tô escrevendo em inglês, é porque eu lembrei de... Depois lá no fim vocês vão saber, tá, gente, por que eu escrevi smart. Uma pessoa super inteligente, capaz. Você pode ter percebido que o esforço gera bons resultados, certo? Então não precisa ser uma emoção negativa, pode ser uma emoção positiva, porque o que acontece é que você ancora esse sentimento, né? Quando a gente fala em ancoragem na programação neurolinguística, é você relacionar um fato a uma emoção, tá? E você traz aquilo a uma imagem, a um objeto, a algo que imediatamente te remeta àquela situação. E aí você ancora aquele sentimento, aquela situação, e essa emoção te leva a um nível inconsciente que vai ficar lá armazenado. E segue durante a sua vida por anos, até que outra emoção venha e substitua. Como assim, Lisiane? Você pode ter, de repente,
tirado 10 na escola durante todo o seu ensino fundamental. Mas aí, quando você entrou no primeiro ano do ensino médio, você viu que você não conseguia mais alcançar essa nota por alguma razão. E você começa a tirar 7, depois 6, depois 5, e você vê que você ficou de recuperação. E aí você era uma criança que sempre tirava nota boa e que trazia aos seus pais uma alegria que você associava à sua capacidade de tirar 10. E aí chega um dia na sua casa e você tem que contar para sua mãe que você ficou de recuperação. E você vê no rosto da sua mãe aquele ar de decepção, de tristeza. E de repente você não é mais aquela menina que trazia alegria para sua mãe. E você começa a associar com dor. E aí você, que era uma menina que era tão autoconfiante na sua capacidade, de repente você substitui pela dúvida na sua capacidade. E aí você constrói uma nova crença. Isso tanto positivamente quanto negativamente, tá, gente? E é por isso que a gente fala que nós temos crenças que são de alavancagem ou limitante, tá? Então você tem crenças no seu inconsciente que te ajudam a progredir, a te levantar, a melhorar a sua autoestima, a fazer com que você acredite, que você tenha um nível de confiança. E você tem aquelas crenças que você até caminha. Aí chega no momento que você fala assim, não, acho que eu não dou mais conta disso aqui, eu vou voltar. E aí você perde uma oportunidade, você faz algo que você não faria normalmente, você busca um processo de autossabotagem. Eu não sei se tá dando pra... Tá. Autossabotagem. Por quê, gente? As pessoas falam, né? Isso tá meio comum hoje em dia, né? As pessoas falam assim, não, eu me autossaboto. Mas a autossabotagem, na verdade, tem um viés de conforto. É duro você reconhecer isso, mas todo comportamento de autossabotagem baseado numa crença limitante, ele surgiu de uma maneira que provavelmente te trouxe algum benefício. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz minha formação de coach, tinha uma moça no grupo que ela tinha perdido a mãe ainda criança, por volta dos seus 6 anos de idade, muito pequenininha, que as lembranças da mãe dela ainda eram muito pueris, né, na mente dela. E o pai dela criou ela, gente, com todo amor, com tanto cuidado, com tanto protecionismo, porque imagina, né, perdeu a mãe criança, aquele pai se sentindo super responsável, também perdendo a esposa, se agarrou àquela filha com tudo, a ponto inclusive de nem viver a vida dele, viver realmente em função daquela filha. E ela teve tudo que o pai podia dar, ela teve uma vida confortável, enfim. Mas ela se agarrou àquela situação da perda da mãe. Então, quando ela era pequena, que ela perdeu a mãe, o que aconteceu com ela? Então, lá na escola, né, teve toda aquela comoção, ela conseguiu muita atenção, então ela tinha alguns benefícios, como, por exemplo, deixar de ir na aula, né, e daí quando ela voltou, ela tinha novamente a atenção, as professoras mais cautelosas com ela, todo aquele cuidado, o pai dela a todo momento tentando preencher aquela dor, daquela perda, que ela nem entendia tão bem, era uma saudade muito grande, uma falta muito grande, mas que demorou um tempo para que ela compreendesse o que tinha acontecido. E o que aconteceu é que ela arrastou essa situação ao longo da vida dela. E aí ela não entendia por que ela
sempre arrumava problemas nos seus relacionamentos, inclusive nos seus relacionamentos profissionais. Então, vez ou outra, ela arrumava uma briga com alguém, ela arrumava uma questão com alguém e que muitas das vezes trazia um rompimento nesse relacionamento. E ela foi buscar formação de coach muito por conta disso, né? E o que a gente percebeu, todo o grupo envolvido ali na situação dela, no momento em que ela expôs a história, é que não adiantava nenhum argumento, porque ela se apegou a essa situação. Então, todas as vezes que ela se via colocada contra a parede, ela jogava a situação da perda da mãe dela e ela revivia aquela emoção e chorava e fazia daquela situação uma dor realmente real, e não é que ela não sentisse dor e não é que ela usasse disso de maneira consciente, isso estava num plano de inconsciente, de consciência dela, mas que ela criava como uma estratégia de manipulação. Para quê, gente? Para que ela conseguisse atenção e para que também na autossabotagem o cérebro dela validasse a crença de abandono. Porque quando ela perdeu a mãe dela, ela não tinha consciência do que significava a morte, então ela só sentiu. E o que ela sentiu, gente? Ela sentiu abandono, uma criança que perde a mãe. Não importa se é por morte, se é por realmente a mãe ter saído de casa. Abandono, essa é a sensação. Então, todas as vezes que ela se sentia encurralada, que ela se sentia sem saber o que fazer, que ela se sentia pressionada, automaticamente vinha o viés da manipulação, da autossabotagem para criar, para validar a situação de abandono. Então, os relacionamentos eram desfeitos, ou então ela criava uma animosidade muito grande nos seus ambientes, né? E sempre conseguia reverter aquilo em favor dela através da piedade alheia. Então ela se transformou numa vítima ambulante. Então o que aconteceu com ela? Muito embora as pessoas percebessem nela um alto nível de competência, de inteligência, muitas vezes ela não progredia porque ela era uma vítima. E vítimas, a gente vai falar disso daqui a pouco, vítimas não progridem, porque vítimas não são vistas como pessoas capazes de resolver a situação sozinha. A vítima, ela sempre precisa de um tutor, ela sempre precisa de alguém que a leve, que a encaminhe, que a direcione, que a proteja, tá? Então é assim que a gente constrói as nossas crenças. E a outra maneira que a gente tem é através da repetição. Como assim, Elisiane? Gente, nós temos uma programação de som, visão, às vezes também sensação, né? Vou deixar aqui sensação ou comportamento, tá? Ao longo da nossa vida, nós ouvimos muitas coisas. Quem aqui nunca ouviu assim? Dinheiro não dá em árvore. Você acha que é fácil ter dinheiro? Você acha que é fácil, né? Você tem que trabalhar muito. O que você tá fazendo aí sentada? Por que você tá sentada? O que você tá fazendo aí? Vai trabalhar, vai procurar alguma coisa fazer, vai estudar. Mesmo que você só estivesse descansando, sabe? Como se um minuto de descanso, um minuto de lazer fosse negativo. O meu padrasto, ele tem uma forte crença limitante relacionada ao trabalho. Então, para o meu pai, é altamente constrangedor ele se vê durante um período de produção, um horário de trabalho, sei lá, vamos colocar de segunda a sexta.
ele não concebe, ele não permite que ninguém o perceba como alguém que esteja em repouso, nem que seja o horário de almoço dele. Então, do horário que ele levanta ao horário que ele chega em casa à noite, ele faz questão de mostrar um trabalho que ele executa ao extremo, ao limite do físico. Então, ele faz questão de falar às vezes que ele não almoçou, né? Então, para ele isso é simbólico, tem a ver com o valor dele, né? Um princípio. E uma crença limitante, porque ele pensa que ele precisa morrer de trabalhar, porque se você não estiver morrendo de trabalhar, você não tem dignidade. E ele ouviu muito isso na infância dele, porque quando ele era criança ainda, ele não podia em determinados horários brincar. Ele não podia. Então o pai dele, o finado pai dele, falava: o que você tá fazendo aí, moleque? Vai carregar uma lata de água, porque meu padrasto do sertão do Nordeste. Vai carregar uma garrafa de água, vai tocar a mula, vai levar o jegue lá pro açude, pra não sei o quê. E ele cresceu dessa forma. Então, para ele é muito difícil. Se ele se vê em repouso, ele se sente incomodado. Ele se sente incomodado. Mas por que essa crença é uma crença limitante, Lisiane? Porque quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Essa é uma outra crença, mas é uma crença de alavancagem. Por quê? Porque se você está o tempo todo atarefado, você não consegue desenvolver a capacidade de ver as oportunidades na sua frente, tá? Então você precisa ter um ócio criativo, um momento de ócio criativo para você enxergar as oportunidades, ver o que realmente tem valor para você. E quem trabalha demais o tempo todo, todo o tempo atarefado, ele provavelmente está num nível de ocupação que não permite espaço para que ele possa racionalizar as oportunidades. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ouvindo coisas. Eu tenho uma seguidora que ela ganhou até um concurso, ela teve um dia de mentoria para mim, um concurso, né? Foi uma espécie de sorteio que eu fiz no meu perfil, ela ganhou um dia de mentoria comigo e me chamou muita atenção. Ela tinha feito direito e só que ela tinha prestado na Universidade Federal, antes do direito, zootecnia. E ela passou para zootecnia, ela amava aquele curso. Só que o curso de zootecnia exigia dela o dia todo na faculdade, o dia todo. E a família dela era muito humilde, a mãe dela com muitas crenças limitantes. A mãe dela falou assim pra ela falou: mãe, ela sempre trabalhou desde muito nova, ela precisava ajudar na casa. E ela falou: mãe, agora passei na federal, não vou pagar nada para poder fazer esse curso, é o curso da minha vida, mas eu vou ter que me dedicar integralmente, eu vou ter que parar de trabalhar. E aí a mãe dela virou para ela e falou assim: filha, pobre não pode se dar o luxo, de estudar. Vá trabalhar, depois você vê como que você faz para estudar. Triste isso, né? E ela teve que cancelar, ela trancou o curso, depois acabou perdendo e foi fazer direito, mas foi fazer direito com uma universidade particular, à custa de muito trabalho, de muita luta, porque, gente, ela tinha que preencher essa crença, né? E curioso, porque depois ela seguiu a vida dela e conheceu o noivo dela muito abastardo, de família muito abastarda, mas ela ainda tinha que trabalhar muito fortemente essa crença nela, né? Então ela já tinha muito forte uma crença de merecimento. Contudo, uma crença de merecimento limitante, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ouvindo sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre como as coisas funcionam, sobre dinheiro, sobre nós mesmos. Quem aqui não tem algo que passou a vida inteira ouvindo sobre si mesmo, né? Então, eu ouvia muito na minha infância que eu era ruim de matemática. E por quê, gente? Porque simplesmente eu era tomada de tabuada com muita frequência na minha casa.
E o nível de exigência da rapidez das respostas me deixava muito tensa. Então, se eu demorasse muito para responder, aquilo imediatamente já deixava os adultos nervosos e eu ficava mais nervosa ainda e eu travava. E aí, o que foi acontecendo, gente? Eu fui caindo as minhas notas de matemática e eu tinha notas boas, eu tinha as notas super boas, mas eu comecei a declinar as minhas notas de matemática porque o cérebro, ele precisa validar aquela crença. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que o cérebro da gente tenta validar essas crenças, comprovar, colocar a gente em circunstâncias que façam com que comprove aquela crença. Então, se você é ruim de matemática, você não pode tirar nota boa de matemática, sim ou não? E aí, a minha vida toda, eu ficava muito nervosa nas provas de matemática. Eu nem sabia o porquê daquilo e realmente eu acabava tirando nota baixa, né? Não conseguia chegar em todo o meu potencial. Até um dia que uma professora me pegou pela mão, eu sou muito grata a ela, e ela falou, não, Lisiane, claro que você consegue, vamos lá. E ela ficou uma tarde, gente, criança, não tinha nada, nenhuma dificuldade. E eu tirei 10 no dia seguinte, mas aquela situação se repetiu na minha casa, né, na minha vida, e demorou para eu ressignificar. A gente vai falar disso depois, tá? Ressignificar. Eu só fui ressignificar isso no ensino médio. Me demandou muito, mas eu consegui e foi um processo. Não é que eu ressignifiquei de vez no ensino médio, né? Eu precisei de um processo um pouco maior, uma vida toda construída em base de uma crença, né? Que viu uma crença que muita gente tem e que é divulgada, assim, que é dita com orgulho, né? Assim como meu pai, que tem esse orgulho, né, de falar, não, eu nem almocei, hoje eu trabalhei tanto que eu nem almocei, né? É uma coisa que mexe com os brilhos dele, né? Quem aqui, todo mundo já ouviu, aliás, né, eu acho. Todo mundo já ouviu dizer na crença da... Como que eu vou desenhar ela aqui, né? Na crença da Fênix. Ai, gente, tá péssimo isso aqui, né? Vou só escrever, tá? Ai, gente. Na metáfora da Fênix, né? Nossa, a metáfora da Fênix é linda, né? Porque a Fênix, ela renasce do fogo, né? E ela renasce quantas vezes for preciso, né? Isso é uma metáfora fantástica e tal, num primeiro momento. Mas, para quem não conhece a mitologia, na verdade, a Fênix, ela é resultado de uma punição. O fato dela renascer não é uma glória. Na verdade, ela é punida a ter que morrer todos os dias. E ela morre incendiada, incinerada, e ela sente dor. Ela sente dor. É extremamente dolorida a morte. E o renascimento mais ainda. Então Zeus, quando soube daquela infração, daquilo, eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Depois eu vou até procurar, esqueci. Daquele semideus que ele infringiu as regras de Zeus, ele puniu ele puniu. Você vai morrer queimado todos os dias e você vai surgir das cinzas como um pássaro, E as pessoas falam, né, gente, não, pode acontecer, não tem problema. Eu posso perder tudo, que eu renasço igual uma fênix. Mas a crença não é de renascimento. A crença é de perder. A crença é de dor. E muitas vezes está ligada a uma necessidade também de reconhecimento. Reconhecimento.
aprovação social, tá? De se provar a todo momento a sua capacidade. Recentemente eu fui procurada por uma advogada e ela me relatou, ela falou: Lisiane, olha, eu sou advogada há tanto tempo, sou muito bem sucedida, né? Me fiz sozinha e tal, mas de um tempo pra cá eu tenho me sabotado demais, então eu comecei a perder muitos clientes, alguns clientes eu literalmente demiti, comecei a brigar muito com os meus clientes, também comecei a sentir muito medo de ser invejada, muito medo de ostentar as minhas conquistas através de conquistas materiais. E eu comecei a entrar num processo de desfazendo de tudo que representasse o sucesso. Então ela ia comprar um carro, o carro dos sonhos dela. Quando ela finalmente pôde comprar, ela falou: não vou comprar, porque isso vai me prejudicar, isso vai me trazer alguma perda, eu vou acabar perdendo tudo. Aí ela ia trocar casa, não trocou. Ela fechou o escritório até o ponto de ir para uma salinha, para começar de novo. E aí ela me falando tudo e eu ouvindo atentamente, até que ela falou assim: mas esse nem é o problema, porque eu sei que eu consigo construir tudo de novo. Eu posso construir tudo de novo. Aí eu falei: olha aí, a metáfora da Fênix, que é ligada a tudo isso aqui: reconhecimento, prova, autoaprovação social, medo de perder. Então a pessoa, ela a todo momento ela vai se envolver em situações com que faça com que ela chegue ao fundo do poço, para depois ela vir conquistar tudo de novo e falar: olha como eu consigo, olha como eu tenho capacidade, olha como eu não preciso de ninguém, olha, enfim, várias coisas que são ligadas a essa metáfora da Fênix, tá? Então todas as vezes que você pensar que você está renascendo de algo, pense que faça uma metáfora com Jesus Cristo, que seja, sabe, que viveu e viveu para sempre, né, para a eternidade. Mas a Fênix, ela tem um viés de morte e não de vida. Só que a gente busca essas metáforas para validar crenças como se elas fossem positivas, mas na verdade elas trazem um viés de muita dor, uma percepção ligada também a merecimento. Então tomar muito cuidado com isso, tá? Então, gente, acabamos agora sobre esse tópico para vocês entenderem o que são as crenças, como elas são construídas. Vou só complementar que eu falei também que o visual e a sensação é capaz de construir crenças, né? E lembra que eu falei para vocês que muitas crenças limitantes elas se fizeram porque ela traz conforto pra gente? Então, sensação, né? Então, por que às vezes a gente procrastina? Por que às vezes a gente deixa de fazer uma coisa importante que a gente sabe que é preciso para assistir um filminho da Netflix, né? Porque talvez lá na sua infância isso tenha sido uma sensação gostosa para você, que te acalentava, né? Que te trazia uma coisa boa, mas que na vida adulta você cultivou a um padrão de hábito. Que também está muito ligada com a noção de crenças, tá? E é muito importante vocês perceberem o que vocês estão se alimentando no visual também. Quando a gente vê as coisas, a gente faz um julgamento sobre elas também e a gente cria um armazenamento mental. O nosso cérebro não distingue o que é realidade e o que é ficção. E a repetição por visão pode replicar na nossa vida padrões que não nos pertencem verdadeiramente. Então, uma pessoa que consome muito conteúdo de violência, ela pode se ver em circunstâncias de violência no futuro, porque o seu cérebro vai fazer com que ela valide aquilo de alguma maneira.
Se você consome muito conteúdo de relacionamentos, séries e novelas que replicam relacionamentos de adultério, de traições diversas e de várias outras coisas, isso também cria uma percepção no seu inconsciente de que de alguma maneira você esteve inserida naquele contexto. Isso cria um conhecimento e que também pode se repetir na sua vida. Então é muito importante você observar aquilo que você consome visualmente também com um nível de repetição contínua, tá bom? Porque isso pode trazer ao seu cérebro a noção de que ele precisa validar isso para te poupar energia, para convalidar, para dar certeza daquela crença, né? Quem aqui nunca ouviu falar daquela, ou quem nunca falou, ou quem nunca ouviu falar daquela coisa de que nenhum homem presta? E é engraçado que se vocês observarem, as pessoas que mais replicam essa máxima de que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta, de fato se envolvem em relacionamentos que vêm a confirmar isso. Porque o seu entorno, ele vai ser construído com base nesse padrão mental. Então percebam que as crenças limitantes, elas fazem com que vocês se metam em circunstâncias que vão comprová-las, porque o seu cérebro ele quer validar aquela crença. E o mesmo acontece com as crenças positivas. Então, quando você tem crenças positivas, em vista do mundo, em vista das coisas, em vista da sua imagem, né? Quem nunca falou assim, nossa, fulana nem é tão bonita, mas ela tem uma coisa, ela parece que atrai as pessoas, mas ela se vê muito bonita, ela se vê muito linda e de fato ela se torna uma pessoa fascinante, né? Não pela beleza, mas por tudo, todo o conjunto dela, de como ela se vê. Ao passo que às vezes pessoas lindíssimas, lindíssimas, por dentro e por fora, elas acabam muitas vezes repelindo outras pessoas, ao invés de se tornarem mais atraentes às pessoas em contexto geral, porque a autoimagem dela não está ligada verdadeiramente ao que ela é. Percebem? Então, eu quero que vocês pensem nisso e vamos para o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.